para ficar se posicionado. Então, geralmente, galera, eu não faço trade em criptomoedas, tá? Eu gosto de ficar posicionado. Então, Bitcoin aqui eu vou comprar para ficar posicionado. Então, eu posso comprar Bitcoin nessa região aqui e até nessa região aqui. Romper nessa região para baixo, já fica meio cabreiro, mas de qualquer maneira aqui ainda é uma região de compra, tá? Então, eu vou me posicionar assim no Bitcoin essa semana, tá? E eu vou me posicionar em outras, beleza? Justamente por conta dessas regiões aqui de volume aqui, ó. A gente teve também um volume bem elevado aqui, se tu for botar no... Por que tu acha? Entendeu? Então, assim, cara, resistência no Bitcoin aqui, cara, as resistências que eu tinha era essa aqui. Aqui eu tô livre. A galera pode falar que é uma resistência porque tem um topo aqui. Eu não ligo para isso, lá nos 25. A galera fala, 25 mil aqui é o máximo do máximo porque é um topo. Entendeu? Aqui é um topo. Esse topo bem aqui, ó, que foi feito lá no dia 15, por aí de agosto de 2022. Eu realmente não ligo para isso aqui não, tá? Não ligo para esse negócio de topo. Beleza? De qualquer maneira, onde pode ser a retração agora do Bitcoin? Então o Bitcoin, ele pode cair para vir testar essa difference que está aqui, ó, nos 21.473.76, pode vir testar aqui o meio, que está lá praticamente nos 19 mil, ou pode testar aqui esses 17.7768, tá? O mais provável que aconteça é o mercado vir buscar essa região aqui, ó. Essa região aqui, lá por volta ali de 19 mil, tá? Essa retração aqui seria uma retração aceitável. Ela está mais ou menos nos 19.250, mas teria que romper logo essa daqui, certo? Então, assim, se eu estou falando aqui de ondas, aqui eu tenho uma onda 1 aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho uma onda 1 aqui, então possivelmente aqui eu vou acreditar que o mercado, se ele fizer uma correção, mesmo rompendo a difference aqui, beleza, aqui seria um ponto ideal. Até esse preço chegar nessa região aqui, essa difference aqui, ela já vai estar por aqui perto. Que ainda fica mais top ainda. Por quê? Porque eu posso projetar a onda C. Ou seja, a onda 3. Eu tenho uma onda 1, tenho a onda 2. A difference, se o preço chegar aqui e vier buscar essa região, vai estar passando mais ou menos por aqui. Porque essa difference aqui é ponderada em volume. Ela é dinâmica. Ela não vai ficar todo tempo aqui. Lembra que ela estava, quando ela começou, abaixo. Depois ela foi rompendo. Até falei desse rompimento aqui, ó. Falei, galera, possivelmente a gente vai olhar uma difference rompendo a POC. Tá aqui, já rompeu. Então agora, se o mercado tiver uma retraída, ela vai bater aqui nessas regiões mais ou menos aqui. Essa aqui é uma região interessante, porque aqui eu tenho uma expansão de onda 3. Então, expansão de 100% da onda 3 aqui. 127% é a máxima da onda. Ela já é maior do que a onda 1. Beleza, a onda 3 sempre é maior. Então depois o que a gente tem aqui, a gente pode ter um corretivo ou em uma onda completa, que nunca é assim. Pode vir aqui até em 5 ondas aqui para baixo, para poder fazer isso, que mesmo isso aqui, né, é um ABC para baixo. E aí poderia ter a onda 3 a 4 aqui, e depois a outra expansão aqui com a onda 5, rompendo essa região aqui, tá? Então é isso que eu acredito para o Bitcoin a longo prazo. Não acredito em uma queda tão grande como a galera está falando. Para os meses atrás aqui também, tá? Olha que interessante. Então, possivelmente o mercado aqui é outra região boa de compra. Eu já estou comprado nessa região, eu já comprei nessa região aqui. Vou esperar para comprar novamente só se for pro semanal. No diário não tem mais por que eu comprar aqui. Eu estou bem posicionado. Então, teoricamente, o que a gente pensa agora? Na nossa onda 5. A gente pensa na nossa onda 5. Tá? E aí, galerinha, muito boa tarde a todos. 12h52, boa tarde, que eu já almocei, já vai dar uma hora também. 25/6/2023, vamos aí para mais uma análise de mercado direto, ponto sem muita enrolação. Galera, desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário aí abaixo, beleza? Galera, isso que eu acabei de fazer, de postar para vocês agora aí, no comecinho do vídeo, foi toda a nossa trajetória do Bitcoin lá do dia 1º, né? Dia 1º aí de janeiro. Se eu não me engano, é primeiro, nem reparei direitinho. Sei que era mês 1, tá? Agora não sei a data certinho, enfim. Então, toda essa trajetória, todo esse movimento que o mercado ele tá fazendo aqui, ó, desde aqui quando eu falei que eu estava comprando 16 mil, que depois que o mercado fez essa região aqui, ele poderia fazer essa correção para vir buscar a região de semanal, porque aqui eu estou falando gráfico diário, né? Tá? A região semanal lá, ela estava nessa região praticamente ali, que era 19 mil. Falei dessa dívida aqui, que ela possivelmente, quando o mercado fosse chegar a essa região aqui, ela estaria um pouquinho passando aqui perto do preço, e possivelmente aqui era mais um indício que o mercado ia fazer essa pisão aqui para cima, porque a gente tinha nível de déficit e nível de POC. Aí vou botar para vocês lá no gráfico semanal. Vamos lá, uma semana.
Olha aqui, ó, uma semana, ó, quando o mercado ele começa a voltar aqui, ó, ele quase pegou aqui nessa diff que a gente já estava, a diff dos comprados aqui de baixo nessa região, fez o movimento novamente, falei da correção em 3 ondas aqui e o mercado simplesmente está fazendo o que, galera? Simplesmente o mercado, depois de fazer todo esse movimento aí, que já eram movimentos que a gente estava de olho, mesmo antes de acontecer, o mercado fez aquele movimento de 3 ondas para baixo, para poder fazer o movimento aqui de onda 5. Então, uma onda 1, 2, 3, 4, 5, certo? Para quem me acompanha há bastante tempo, depois dessa retração aqui, a gente já estava com alvo nos 32 mil dólares, né? 32 mil dólares, já estou falando há muito tempo para vocês aqui. Então, a gente praticamente bateu ali 31.427, tá, galera? Então, assim, quando a gente bater 32 mil, que é a expansão de 127%, é uma expansão totalmente aceitável, porque era o mesmo tamanho, o tamanho a gente já bateu, né? Que é 100% da onda. Essa onda aqui é 100% dessa onda impulsiva, que é a onda C, que a gente chama, né? Ou seja, onda 3, ó, 1, 2, 3. Agora a gente estaria passando para 127%, uma região que é a expansão máxima, tá? O que aconteceu no BOVA? No BOVA aconteceu o seguinte, a gente teve essa expansão, a gente rompeu uma expansão de 127 e disparou, tá? Disparou, só que lá tinha um conceito também envolvido, não vou trazer aqui, mas de qualquer maneira, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, que quando a gente está dentro de uma onda corretiva, tá? Dentro de uma onda corretiva aqui ainda. Tudo que tiver dentro de 100%, tudo que tiver dentro dos 127% é um alerta, não quer dizer que a gente vai corrigir, estou dizendo que é um alerta. Então aqui a gente tem uma onda 1, isso aqui tudo é um ABC, galera, tá? Onda 2, onda 3, onda 4 e possivelmente agora a gente vai fazer uma onda 5. Essa onda 5, né, pode se romper no 127% aqui, pode pegar uma impulsão aqui. Não se trata mais de, né? Aí o mercado ele pode disparar mais ainda, porque está rompendo uma máxima de uma expansão, certo? Então o que acontece? Toda essa região entre o 127 e o 100% é região de resistência, tá? Mas não é só porque é uma região de resistência que eu tenho que ficar preocupado com isso daqui e falar assim, não, a resistência eu vou ter que vender nessa região aqui, eu vou ter que entrar shortado. Muito pelo contrário, por mais que eu tenha causalidade nessas regiões aqui, ó, aqui eu tenho um range passando nessa região, tá? Isso aqui, galera, foi uma distribuição. Essa distribuição aqui, ó, se eu for botar no que, ela já está ganhando 50% dela. Então o mercado ele distribuiu aqui, tá? Ele distribuiu e socou para baixo. Aí veio aqui 1, 2, 3, 4, 5 para baixo. Aí fez novamente aqui uma que até então a gente acreditava que ia ser uma acumulação. O mercado veio, rompeu tudo, mas agora deixou aqui o rastro. Nesse momento aqui eu não tive rastro, apesar que eu tive aqui um movimento alto, né? Mas também depois a gente teve um movimento mais alto ainda. Depois a gente teve e aqui foi o máximo do máximo aqui nessa pernada. Então, nessa região aqui, a gente começou a falar em absorção. Falou assim, galera, agora não tem jeito, agora o mercado vai ter que subir, né? Obviamente, sempre com o pé atrás, que a gente nunca sabe do mercado, o que realmente o mercado vai fazer. Mas aqui a probabilidade do mercado subir era muito alta, por isso a gente marcou DIFs aqui, e a DIF está passando nessas regiões, tá? E aí fez todo o movimento que a gente estava falando para vocês. Então, dentro dessa região aqui, teoricamente, a gente está dentro de um nível de range, tá? Dentro de um nível de range. Eu sei que a galera vai falar que o nível de correção, não, o nível de resistência seria nos 32 mil ou 34, tem gente que fala até que é 34, eu não sei porque a galera fala que é 34, não entendo, tá? A galera pode falar que isso aqui realmente, galera, ela coincidiu bastante ali com essas regiões, mas é essa região aqui toda que o mercado está nesse exato momento. Tá vendo que o mercado está tendo dificuldade para passar dessa região? Justamente por quê? Porque a gente está dentro de um range ali, né? A gente está dentro de uma distribuição, e dentro desse 50% dessa distribuição está aqui, ó, passando nessa região. Eu sempre falo para vocês que toda vez que a gente está rompendo uns 50% de uma região, tanto ela pode ser como distribuição ou acumulação, a gente tem aqui uma força mais ativa. No momento eu vejo uma força mais ativa compradora nessa região. Então o mercado ele tende a fazer esses movimentos aqui para tentar romper o 127. Rompendo o 127, eu não vejo nenhuma, tá? Repetindo, eu não vejo nenhuma resistência relevante para o Bitcoin. Obviamente que durante esse caminho que o Bitcoin está fazendo, ele pode retrair, não tem problema nenhum. Mas quando essa retração ela for feita aqui, a gente consegue perceber em ondas, em volumes, tá?
tipo, tanto em volume fractal, como volume principal, ou fractal não, principal como volume de barras, tá? Tipo aqui, ó, essa queda aqui. Mas essa queda aconteceu porque bateu de nível de resistência, que foi aqui lá pro dia 16 de agosto de 2022? Não, pode ser, pode, tá, vou dar essa colherzinha aqui, pode, mas o que aconteceu ali que o mercado ele pegou e devolveu? Será que foi só porque bateu naquela região ali, aquela região de uma resistência? Não, eu tive um indício aqui. Qual foi o indício? Nesse dia aqui, ó, nesse dia aqui, que foi dia 17 de fevereiro de 2023, quando aconteceu essa queda, coisa que a gente já estava falando para vocês, aconteceu um evento climático, aconteceu essa barra aqui, ó. Essa barra aqui, ela é responsável por essa queda, tá? Ou seja, eu poderia marcar os 50% dela, essa barra que eu estou monitorando aqui, ó. E aí o mercado começa a tentar romper, rompeu para baixo, uma vez, duas vezes e pronto. Então aqui nessa região ela está falando assim, pô, a gente teve uma desova de posições ali. Coincidiu ali com uma região de resistência. Ok, então o mercado agora possivelmente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, eu falei isso nos meus vídeos aí, para depois fazer esse up aqui. Até me lembro que esse vídeo, nesse dia aqui, eu falei justamente que será que é a hora do touro atacar? Que foi justamente quando a gente tinha aqui uma maior oportunidade de comprar Bitcoin para quem não tinha nada. E aí o mercado acaba disparando, tá? Então, nesse momento aqui que o mercado estava nessa região e nesse momento que o mercado também estava chegando nessa região, eu vi muita gente falando aí em 12 mil dólares. Galera, eu sou um tipo do cara que, se eu tiver errado, eu vou falar para vocês, como aconteceu lá no BOVA 11, que eu estava acreditando em uma onda 5 para baixo, e não aconteceu isso, o mercado disparou, e realmente eu cheguei lá e falei, pô, galera, ó, realmente eu errei, eu estava acreditando que tinha uma onda 5, e é isso, bola para frente, a gente não está aqui para ser assertivo todo o tempo, a gente erra, a gente é humano, e eu não vejo problema nenhum de admitir quando a gente está errado, tá? Mas assim, eu tenho aqui um desenho aqui para vocês de uma onda 5, ó, que está batendo lá nos 12 mil dólares, mais ou menos ali, entre 12 e 13 mil dólares. Era uma coisa que eu estava acreditando, obviamente que eu estava acreditando nessa onda aqui. Só que é o seguinte, ó, eu estava acreditando em ABC para cima, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, só que durante esse percurso aconteceu posições de plays institucionais. Então, como é que eu vou começar a acreditar e falar para vocês aqui em 12 mil dólares, 10 mil dólares, se a gente tem no meio do caminho institucionais entrando? Não tem por que eu ficar acreditando em 12 mil dólares. Então, eu até nesse momento aqui, quando eu não tinha nenhum tipo de informação, é tipo quando tu pegasse aqui e apagasse tudo, é tipo isso aqui, ó. Daqui, puta merda, era preto, peraí. Pega aqui, tá preto? Tá preto. Pronto, eu não tinha nenhum tipo de informação aqui, eu tinha só esse aqui de volume. Então sim, eu acreditava em uma onda 5, só que quando a gente começa a ter volume nessas regiões aqui, ou o mercado não começa a andar e perde os volumes para cima, eu tenho que ser responsável em falar assim, galera, realmente estou errado, não vai lá para 12 mil dólares. Realmente aqui para ir para 12 mil dólares, a gente tem que perder alguns níveis. Então foi isso que eu comecei a falar para vocês. Então a gente não pode ser irresponsável, né? Porque, pô, tem muita gente aí que é torcedor pra caramba, fala assim, é 10 mil dólares, 12 mil dólares. Tem gente que eu tô vendo, cara, que tá falando que o mercado vai para 10 mil dólares, 12 mil dólares, o mercado estando lá nos 30 mil dólares, galera. Pelo amor de Deus, né? Uma hora essa galera vai acertar, obviamente, né? Porque, porra, puta que pariu. Opa, desculpa, galera, palavrão. Porque é fora de normal essas paradas, sabe? Eu fico meio até com raiva dessa galera. Então, assim, pra gente chegar a 12 mil dólares, o que eu tinha? Galera, nesse dia aqui dessa aula, eu falei pra vocês, logo foi a primeirinha, né? Quem quiser assistir as aulas aí, eu vou tentar deixar essa primeira aula que eu falei dos 16 mil dólares. Que é justamente onde eu estava falando que para acontecer que uma onda para vir buscar ali os 12 mil, 13 mil dólares, a gente teria que romper no mínimo essa difference, que essa difference não foi perdida, era por isso que eu falei que eu estaria comprando na semana Bitcoin. Por quê? Porque não estava perdendo, a gente já teve 1, 2, 3, 4 testes nessas regiões aqui, não estava perdendo, então a probabilidade de ter uma onda aqui impulsiva, né, de ter aqui um spike após uma aceleração de preço, aumento de volume e o preço andando aleatório era muito grande, então por isso eu comecei a tomar risco em Bitcoin lá no 16, 17 mil dólares. Então eu não teria que falar, não teria que ficar insistindo aqui para vocês em 10, 12 mil dólares, não tem. Por quê? Porque a gente está sabendo o que está acontecendo, diferente dessa galera
que começa a falar umas coisas que não tem nada a ver sem fundamento. A galera torcedora, a galera começa a criar, não sei o que é 12, não sei o que. Pô, ontem mesmo eu vi uma galera no Twitter falando que o mercado depois de uma... isso aqui era um pullback. Olha só. Cara, se tu for falar em semanal e dizer que isso aqui é um pullback, beleza. Tá, concordo contigo, tá? Mas preste atenção, galera. Preste atenção, no fundo do mercado, no semanal, a gente tem mais barras vermelhas, mais atividade profissional. Então a galera, olha a noção, a galera só vai começar a acreditar que isso aqui não é um pullback no semanal depois que estiver rompendo as máximas. E aí a galera vai começar a falar assim, não, agora não é mais um pullbackzinho normal, agora é um negócio aqui, né, agora vai reverter a tendência. E quando essa galera estiver falando em reversão de tendência, a gente já está muito, mas muito adiantado, tá? Simplesmente porque a gente entende o conceito. Simplesmente por isso. Então quer dizer que tu vai estar focado aqui no semanal para te montar posição aqui no Bitcoin, perdendo uma alta de quantos por cento? Vamos lá. Quantos por cento? Por mais que isso aqui seja um pullback. Concordo. Se tu for olhar gráfico semanal, beleza, tudo bem. Cadê aqui, cara? Vamos ver aqui. Só que aí nessa graça tu vai perder quantos por cento? Ó, só aqui 100% de alta, pô. 100% de alta no Bitcoin, tá? Então, se tu soubesse os conceitos básicos do Bitcoin, então tu já tava muito bem posicionado. Então, quando essa galera for querer começar a entrar no Bitcoin, quando essa galera começar a acreditar que a reversão de tendência aconteceu, onde que o preço vai estar? Pô, o preço já vai estar muito esticado. E aí, quando essa galera começar a falar isso, a galera que é novata vai começar a entrar. E quando a galera novata começa a entrar, o que os players vão fazer? Vão começar a vender para a galera que está começando, que está acreditando que agora o mercado vai, né? E aí, quando isso acontece, os players, eles vendem e começa a acontecer a correção. É o ciclo do mercado, é assim que o mercado funciona. Então, quando todo mundo estiver falando bem do Bitcoin, quando todo mundo estiver falando que, pô, agora no semanal a tendência aqui é de alta, cara, é nessa hora que os players vão desovar na cabeça de vocês. É simplesmente isso. Então, muito cuidado com esse tipo de gente aí que fica pregando essas coisas para vocês, beleza? Não estou dizendo que eu sou dono da verdade, mas, pô, né, contra fatos, não, rapaz, até pediu da fase aqui, não há argumentos, né? Porque realmente a gente está aqui, pô, presenciando isso aqui tudo, né? Isso aqui não é de agora, eu não estou falando isso aqui para vocês porque é um achismo, porque já aconteceu, muito pelo contrário, para quem me segue aqui sabe muito bem que eu já venho falando dessa alta no Bitcoin há muito tempo, desde o começo do ano, desde esses 16, 17 mil dólares aqui, desde essa primeira alta. Então isso aqui tudo foi muito bem desenhado antes mesmo de acontecer, tá? Isso aqui é mérito meu? Cara, considero mérito meu mesmo, porque eu tô todo dia estudando essa merda, tá? Por isso que é muito bom day trade. A galera não gosta muito de day trade, mas day trade ele te força a estudar. Ele te força a estudar. Isso é muito bom, porque se tu tem uma base boa de day trade, tu tem uma base boa aqui para te montar posições em ações, opções, fundos imobiliários, tudo que tu quiser, tudo que tem gráfico, tá? Tudo que tem gráfico, beleza? Galera, isso que está acontecendo aqui já era uma coisa que a gente estava falando para vocês. Então, assim, o que eu vou fazer de análise para vocês aqui? Nada, cara. Não tem o que eu fazer para falar para você de análise de Bitcoin. Por quê? Porque isso aqui a gente já estava fazendo, a gente já estava falando para vocês. Então, que o nosso alvo mesmo aqui é o 32 mil dólares. E quando chegar no 32 mil dólares, o que eu tenho que observar? Quando o mercado chegar lá, se chegar, porque a gente está dentro aqui de uma correção, vocês entendem isso? Então, se o mercado chegar nesse 127%, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver se a gente não vai ter alguma desova de posições. Quando eu falo desova de posições, é tipo aparecer aqui uma barra dessa aqui, tipo desse jeito, lá no topo do mercado. Quando isso acontece, dentro de uma região de 127%, dentro de uma região de distribuição, só um minuto, galera. Certo? Então, se isso acontece, a gente tem aqui o quê? Uma possível desova, uma possível distribuição aqui dos ativos. Então, ou seja, a galera ali começou a vender geral. Quem faz essas barras grandes aqui não é o varejo, tá, galera? Quem faz as barras aqui são os grandes. Então, quando isso aqui acontece num topo de um mercado e a gente sabe que a gente tem uma distribuição naquela região ali, a gente fica um pouquinho com o pé atrás. Por quê? Porque ali possivelmente pode ser ali uma desova dessas posições dos comprados que estão lá de baixo, ou então tá desse swing aqui, ou então desse swing, não temos como saber isso. Então, quando isso acontece, automaticamente o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar atenção para essa barra.
E o que eu faço? Vamos dizer que essa barra vem aqui. Eu tenho que marcar fechamento e abertura dessa barra. Fechamento e abertura e 50%. É isso que eu tenho que fazer. Deixa eu aumentar para vocês aqui, se fica mais fácil. Estou dando uma hipótese, tá, galera? Uma hipótese. Vamos dizer que tem uma barra vermelha grande aqui. Vamos lá. Vamos dizer que a gente tem uma barra vermelha grande aqui. Pronto. E aí, eu tenho que monitorar para entender se isso aqui é uma distribuição. Então, eu olhando isso aqui, vamos dizer que a barra é essa aqui, eu vou ter que botar aqui, ó, abertura e fechamento. Tá? E 50%. Beleza? Pronto. Eu já tenho todas as informações que eu preciso entender, né, que eu preciso ter aqui, para entender se isso ali é uma distribuição, se é uma desova ou não. Quando o preço ele começa a perder essa região, nota que ele já ganhou 50%, só que não é esse volume, tá, galera? O volume é aqui irrelevante. É só um exemplo. Vamos dizer que essa barra que eu estou marcando tem um volume desse tamanho aqui, tá? Não estou falando de spread da barra, né, galera? O corpo da barra pode ser o maior que tiver. Não tiver volume aqui, não vai me interessar. Não tem por que me interessar. A barra pode ser a menor que tiver, mas se tiver aqui um fluxo elevado, cara, é a barra de ouro. Eu vou falar isso para vocês no semanal. Então, quando o mercado começa a fazer uma barra dessa aqui, volta aqui, testar 50%, não perde, volta para cima, o que eu acredito aqui? Que isso aí é uma desova de posição? Obviamente que não. Ali é uma barra ali de continuidade ali. O cara tá botando mesmo para torar mesmo, para rasgar com tudo para cima. Quando o preço ele começa a voltar, perder os 50%, aí eu começo a ficar com o pé atrás. Eu começo a falar, puta merda, começou a romper ali uns 50%, então a gente tem uma força maior vendedora. Beleza, vamos esperar aqui voltar. O mercado voltou aqui, não está conseguindo, perdeu de novo 50%. 50% não, perdeu agora a mínima da barra ali. Voltou, começou a brincar. Cara, pode acreditar que ali a probabilidade de ser uma distribuição de ativos é muito grande. É quase 99,99% de chance de o mercado cair. Porque o mercado ali realmente fez uma barra de distribuição. Ou seja, eles venderam o máximo que eles queriam para aqueles desesperados lá e tudo. E entrou play grande aqui nessa. Aqui é briga de gigante, galera, tá? Então, pegou essa galera aqui, começou agora, vai começar a desovar na cabeça dessa galera que está entrando comprada aqui. Aqui vai entrar grande play, aqui vai entrar varejo, aqui vai entrar banco, vai entrar tudo, tá? Entra tudo, certo? E aí acontece esse movimento de queda. Cara, isso fica muito nítido. Eita merda, tirei alguma coisa aqui, não era para tirar, deixa eu dar um Ctrl Z resolve agora, Ctrl Z resolve. Tá, eu vou explicar para vocês aqui rapidamente. Vou pegar aqui um gráfico semanal para explicar isso para vocês melhor, né? Um gráfico semanal. Deixa eu ver se semanal fica bacana. Pronto, tá aqui, ó. Tá aqui o semanalzinho aqui, ó. Galera, Bitcoin aqui no ano de 2020, 9 de março, uma segunda-feira. Uma segunda-feira, o que acontece que eu tô falando para nota que não aconteceu nada disso daqui ainda, né? Fala assim, pô, não aconteceu nada. Beleza. Então, o que acontece? A gente teve uma aceleração de preço aqui, ó, nesse dia aqui, o mercado ele teve uma aceleração de preço, né? Uma barra aqui com spread grande aqui e tudo, volume grande. Esse volume aqui foi bem grande. Deixa eu ver se tem alguma pequena aqui, que não tem uma pequenininha, mas eu já vi isso em algumas ações. Enfim, essa aqui, eu vi, acho que foi no mensal, se eu não me engano foi no mensal. Vou mostrar isso para vocês. Então, o que eu acabei de falar para vocês. Porra, aconteceu uma barra dessa aqui, com fluxo elevado, eu vou marcar fechamento e abertura. Vou marcar 50%. Então, para eu acreditar que o mercado ele vai desabar aqui nesse dia, o que eu tinha que ter para entender isso? Para não entrar nessa operação. O mercado ele tinha que perder 50%, ficar abaixo e perder a mínima. Aí, essa aqui não é uma barra de absorção, essa aqui é uma barra de freio. Ou seja, a galera acumulou aqui, né? Acumulou. Não foi distribuição, porque a distribuição lá no topo. No fundo é acumular. Então a galera acumulou aqui, veio testar 50% uma vez, duas vezes, não ganhou mais 50% do que aconteceu com o ativo. Simplesmente o Bitcoin disparou, galera, nesse dia aqui. Não sei se aconteceu alguma notícia relevante, alguma coisa do tipo, mas a galera já estava posicionada aqui no dia 9 de março de 2020. Quem souber o que aconteceu em 9 de março de 2020, Bitcoin pode deixar aí para mim. Eu realmente não sei o que aconteceu, mas eu sei que a gente teve uma atividade profissional nessa região. Certo? Então é a mesma coisa que pode acontecer nessas regiões aqui. Olha um gráfico semanal. Esse gráfico semanal, eu tenho um cara que entrou aqui no dia 13 de março de 2023. É essa barra aqui. Eu expliquei isso para vocês. Eu expliquei para quem me acompanha, sabe? Falei assim, galera, marque fechamento e abertura dessa barra.
Marquem 50% dessa barra. E aí vocês vão ver. O que acontece? Olha o volume que eu tenho. Além disso, tem outros conceitos. Mas olha o volume que eu tenho aqui passando aqui e passando aqui. Ou seja, por mais que a gente perca 50% aqui, eu tenho que estar ligado que aqui embaixo eu tenho muito volume. Tem isso. Então o mercado, quando ele começa a perder uns 50% aqui, força vendedora. Epa, olha lá. Olha aqui, ó, o tanto de volume. Então não é uma coisa tão simples de entender. Mas a grande maioria das vezes é muito tranquilo de operar esse tipo de padrão. Então a gente bateu nos 50% e disparou novamente. O que eu acabei de explicar para vocês. Barra com volume. Se eu for pegar um volume semanal, essa barra aqui foi a maior barra. O que aconteceu dia segunda-feira? Opa, não é segunda-feira não. O que é segunda ali? Tudo é segunda. Enfim, tudo bem. O que aconteceu no dia 13 de março de 2023? Eu não sei o que aconteceu no dia 13 de março, mas eu sei que teve algum play aqui que entrou pesado. No semanal é a maior barra que eu tenho. Então essa barra aqui, obviamente que eu tenho que ficar ligado nela. Eu tenho que ficar ligado nessa barra. Se perder 50%, eu tenho volume aqui ainda. Então não é sinal de reversão, não é sinal de puxa nenhuma ainda. Beleza? Eu pego esse gráfico agora e vou no mensal. No mensal, acho que eu tenho uma parada interessante no mensal para mostrar para vocês. E tenho mesmo. O mensal, qual foi a maior barra que teve no mensal? Foi uma barra dia... agora mudou, quinta-feira. Quinta-feira, dia 1 de setembro de 2022. Olha que interessante que eu falo para vocês. No mensal, eu tenho um exemplo claro, que não importa se a vela que é maior ou menor. Se eu for pegar para vocês aqui e falar assim, galera, qual foi a maior vela que teve? Foi essa aqui, ó. Essa vela aqui é a maior vela, mano. Não tem jeito não, aqui deve ter muito volume envolvido. Quarta-feira, dia 1 de junho de 2022. Olha isso aqui. Isso aqui de volume não é nada. A gente só teve um spread alto. E a gente não teve nada de volume envolvido dentro dessa barra. Isso aqui é insignificante. Insignificante. Aí a gente teve uma barra que é elevada maior do que ela. E bem menor. Depois bem menor ainda também. Depois a maior de todas. Olha que interessante, a maior barra de todas em relação a volume, eu não estou falando de corpo, não estou falando de spread dela, é volume, foi no dia 1º de setembro de 2022. E olha que barra aqui que todo mundo acha que é insignificante. Essa barra aqui, pô, a galera fala que é indecisão do mercado. Eu não sei que tipo de vela é essa aqui, porque eu não estudo esse negócio de vela não. Mas olha só que interessante, eu vou marcar fechamento e abertura dela, porque essa barra aqui me interessa. Vou marcar aqui 50% dela. Certo? E aí o mercado, o que acontece? Pô, eu tô falando de mensal. O mercado perdeu aqui, mas bateu lá, voltou. Beleza. Bateu lá. Epa, abaixo. Nada de pensar em comprar aqui Bitcoin. Por quê? Porque tá abaixo de uma barra de fluxo elevado. Beleza? O mercado vem aqui. Opa, confirmando. Não. Nem pensar. Aí o caboclo vem tudo aqui, ó, nesse dia. Aí, beleza. Pô, teve tudo pro mercado cair aqui no mensal. Por que o mercado não caiu no mensal aqui? Essa barra aqui, ela tá nessa dívida porque foi no diário, né? Ela aparece aqui. Enfim, aí o mercado vem aqui, deixa essa barra de indecisão aqui, né? Isso aqui eu sei, é barra de indecisão. Aí o mercado pega, sobe, depois vem lá embaixo testar 50% dela, né? Aí ele retrai, depois sobe, depois vem... Cara, aí aqui eu já tenho outra barra aqui de volume elevado, que aqui não tá marcado porque isso aqui é lá no diário. Você entende que o mercado ele teve tudo para cair aqui no mensal e não caiu? E depois ele veio testar 50% aqui e não perdeu? Então, obviamente, que essa barra aqui é uma barra totalmente interessante para ser monitorada no gráfico mensal. Por quê? Por mais que ela não seja grande, ela tem muito volume envolvido aqui. Então, é esse tipo de padrão que a gente procura nas barras. Então, não adianta a barra ser grande. A barra pode ser um kit de bengala, que uma galera fala, mas você não gosta de falar kit de bengala. Apareceu um kit de bengala. Cara, não interessa se essa barra é muito grande, tá? Não interessa. Se ela não tiver volume, para mim ela é insignificante. Beleza? Então, o que o Bitcoin está fazendo? O Bitcoin realmente está aqui numa tendênciazinha um pouquinho forte de alta mesmo, até mesmo por conta do 50% que a gente está aqui rompendo a região da distribuição, tá? E o meu alvo está nos 32 mil dólares. Tá? Meu alvo tá nos 32 mil. Quando chegar nos 32 mil dólares, eu tenho que observar se tem alguma barra ali de desova, se tem algum fractal alto, alguma coisa do tipo. Outra coisa interessante também que eu tenho que falar para vocês é em relação a volume aqui, ó. Cadê? Ih, rapaz, agora eu não sei como é que eu boto isso. Ih, rapaz.
Espera aí. Nada aqui. Aí esse tipo de volume aqui também. Então, se eu for pegar aqui esse tipo de volume, né? Eu vou marcar ele aqui. Eu vou tirar isso daqui, depois eu faço de novo. Porque isso aqui é só um range que eu estava marcando, tá? Então, eu tenho um volume também injetado aqui no mercado. Aqui nessa região. Ela começou, olha só que interessante, né? Onde ela começou? E ela terminou aqui, ó. Ela terminou... Eita. Aqui. Então, o que acontece? A gente teve aqui um volume injetado no mercado. E a gente teve esse resultado aqui. Até coincidiu. Então aqui eu teria aqui o quê? Praticamente, cara, é o 100%. E a gente está o quê? Fazendo o que agora? Rompendo 100%, né, dessa região aqui. Ou seja, um ponto de controle estático aqui no 100%. Não vou nem marcar. Tem um ponto de controle estático no 100% que está sendo rompido. Esse ponto de controle estático aqui, ele é muito interessante. Por quê? Porque aqui a gente sinaliza para a gente que a gente tem muita gente presa aqui nesse topo. Né? O mercado disparou aqui, a galera entrou bastante. Só que o mercado, ele está respeitando esse topo. Esse topo aqui, ele tem fundamento. Por quê? Porque ele tem bastante volume. Então, o preço está acima. Então, ou seja, significa que essa galera que entrou nesse swing, ele ainda está em vantagem. Uma vez que a gente perde essa região, volta a testar e não ganha, a gente também tem volume passando nessa região aqui. Ó. A gente também tem volume passando nessa região. Mas uma vez que a gente perde isso aqui, a gente começa a entender que essa galera que está posicionada nesse swing, cara, essa cadeira aqui é horrível, que está posicionada nesse swing, a gente tem aqui uma força maior aqui vendedora. Essa galera não está com força de botar o mercado para cima. E quando isso aqui acontece, geralmente a gente tem um deslocamento de preço. Né? Então a gente tem uma correção um pouquinho maior aí no mercado. Pode ser Bitcoin, pode ser qualquer mercado. Tá? Então isso aqui é muito interessante de observar. Mas o que eu observo aqui é que a gente está acima dos 100%, ou seja, está acima dessa região deles. Isso é muito interessante. Certo? Então, galera, sobre o mercado do Bitcoin, é isso que eu tenho para falar para vocês. Sobre o dinheiro esperto, realmente o dinheiro esperto não se movimentou. Até agora, o dinheiro no gráfico diário, né, no diário é o mesmo, a gente estava no 16.778. O semanal está nos 23.119, tá? E o dinheiro ainda não trocou de mão. O dinheiro ainda não trocou de mão. Então, assim que isso aqui acontecer, esse é um evento muito importante também, quando isso acontece, quando essas POCs são deslocadas, isso é muito interessante também vocês ficarem ligados. Então, eu vou estar falando isso para vocês também, tá? Quando esse deslocamento acontecer. E isso aqui é uma coisa que me faz a fazer um vídeo automaticamente para vocês. Porque muita galera fala assim, pô, o mercado começou a subir, tu não fez nenhum vídeo e tal. Não tem por que fazer vídeo, até mesmo porque já era esperado. Já estava na análise, então não tem por que eu ficar desesperado. Geralmente quem faz esses vídeos aí, quando o mercado começa a subir assim, a galera começa a entender, são desesperados, sabe? Tipo assim, cara, o mercado explodiu e tal, que não sei o que, olha só, momento. Calma lá, galera, calma lá. Então eu sempre vou fazer quando realmente tiver alguma coisa relevante, tá? Então essas aulas aqui para mim é relevante? Óbvio que é, mas isso aqui já está sendo monitorado, então não tem por que ficar criando expectativa em cima disso. Então nossas aulas aqui são semanais. Agora, se acontece um deslocamento do dinheiro esperto no gráfico semanal ou diário, obviamente que eu vou ser obrigado a falar para vocês. Ou seja, eu faço análise uma vez por semana, então se acontecer um deslocamento de preço, deslocamento de dinheiro esperto aí, vamos lá, na terça-feira, na segunda, qualquer dia da semana, eu não vou esperar a semana passar para eu poder fazer e explicar isso para vocês, porque isso aqui muda tudo. Então, se esse deslocamento acontecer, não importa o dia que for, eu vou automaticamente fazer uma live. Uma live não. Vou fazer um vídeo e vou postar aqui no meu canal sobre esse deslocamento de preço, porque isso é importante para todos saberem. Tá? Agora, sobre movimentos que acontecem, que a galera acha que é uma coisa do outro mundo, não tem por que fazer, porque isso tudo está na análise, então não tem por que ficar criando expectativa em cima disso. Beleza, galera? Então, sim, o que eu acredito para o Bitcoin? Que eu acredito sim que o mercado vai chegar aos 32 mil dólares, isso aqui já está sendo monitorado. A gente tem que prestar bastante atenção aqui nesse 100%. Se a gente faz uma correção aqui perdendo esse 100%, a gente tem aquela situação que eu falo para vocês do swing, né? Então, a gente está tendo ali uma força compradora ali não muito compatível, né? Então, isso aqui pode fazer com que o mercado ele tenha uma correção um pouquinho mais forte aqui no diário, coisa que eu não acredito até o momento, tá? Tá vendo que a gente tem essa saliência aqui? É o que eu estava marcando para vocês. É o que eu estava falando aqui para vocês aqui, ó. Que é justamente esse range aqui, toda essa região. A gente tem uns 50% dela aqui, ó. Então, correções normais para mim no Bitcoin pode ser no nível...
pode ser no nível de 50%, de 100%, né, que é o nível que perdeu já. Se perder nesse nível aqui, seria aqui no 50% do range para poder fazer o movimento, tá? Poder fazer o movimento. Se eu for falar em fractal, tá, olha aqui, ó, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Depois de uma onda 5, onda de impulsão. Isso aqui é a base, galera. Isso aqui é a base. Então, aqui, se eu vou falar de fractal, eu poderia falar que isso aqui é uma onda 1, aqui poderia ser onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5, e assim sucessivamente, tá? Se eu falar de fractal. Mas, não estou olhando fractal, mas na minha visão eu já consigo olhar isso aqui. Beleza? Então é isso. Correções normais do Bitcoin aqui seria na região aqui, sim, dos 100%, que está ali nos 29.500, tá? E uma correção um pouquinho maior seria na parte dos 27 mil, que seria essa região aqui, ó. Que não podemos perder essa região até o momento. Não acredito em uma correção tão forte. Posso acreditar em uma correção ali até os 29.473. Aí sim, uma correção ainda aceitável, mas é uma correção até um pouquinho grande. Beleza? Mas eu acredito sim que a gente vai chegar a bater aqui nos 32. E quando a gente chegar nos 32, a gente tem que ver como é que está o volume. Quando chegar nessa região aqui. Beleza? Esse é o alvo da gente. Desde lá do comecinho do ano. Beleza? Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Realmente não foi uma análise, foi mais uma explicação para vocês aqui de como a gente enxerga o mercado, tá? E é isso. Agora a gente vai ir agora para o mercado brasileiro, falar um pouquinho lá do... Cara, eu tô louco para falar do ouro, né? Mas ainda não tenho autoridade para isso. Ainda tô apanhando algumas coisas lá, mas com o tempo aí eu vou começar a falar do ouro, porque eu tô operando também, vou querer operar Forex também. Beleza? Então agora a gente vai dar uma paradinha aqui, né? Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. A gente vai agora para o mercado brasileiro, falar do Mini-Índice, Bova 11, Petrobras. E se vocês gostarem, deixa aquele likezinho, compartilhe o vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo aí. E o que vocês acham, galera? Será que o mercado agora, aqui do Bitcoin, vai disparar realmente? Será que vai bater os 32 mil? Vai passar dos 32 mil? O que vocês acham? Deixa no comentário aí, beleza? Tamo junto, até mais. Boa operação a todos. Os